Olá, amigas e amigos do canal Suarte Conta, como é que vocês estão, meus queridos? Café, tudo bem? Olha, antes da gente começar essa história que tá na capa, que é bem... Vocês vão achar maluca, mas não é não, tá? Vamos lá. Eu esqueci de pôr o microfone e tô gravando tudo de novo. Eu quero pedir ajuda, eu vou deixar o Pix aqui para a ajuda do Rio Grande do Sul. Eu conheço Porto Alegre, é uma cidade linda e o que eu vi e o que eu ouvi, eu não consigo dormir com isso. Então, por favor, ajudem, tá bom? Então, toca a entrada aí. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos falar agora, mudar um pouquinho de assunto. Hoje é dia de café, eu sei que eu tô devendo vocês pra caramba. Que eu falo que venho toda semana, não dá. Às vezes não dá, então vamos lá. A história de hoje, vocês viram na capa? Gente, é verdade. Vocês querem café? Vamos tomar um cafezinho? Eu vou tentar contar essa história no máximo em 10 minutos. Essa história aconteceu o seguinte, nos anos 80, eu era designer, meu sobrenome é Bonfilholi, e o padrão dos meus pais estava melhor, nós conseguíamos ter uma vida mais tranquila, e eu trabalhava como designer, e com esse sobrenome, nós tínhamos alguns acessos honestos, porque a sociedade daqueles anos eram bem preconceituosas. E eu frequentava, assim como a minha família, um instituto de ginástica. Não tinha academias como hoje, eram poucas. E essa era a mais top de linha, era a mais antiga academia do país. Então, as famílias, nós íamos lá, não era clube, era um instituto. Tinham vários andares num bairro nobre aqui de São Paulo. E lá tinha tudo, ginástica, médico, natação, a gente fazia tudo e eu ia. E aí, tinham cursos sobre saúde. Um belo dia, eu e uma amiga que trabalhava comigo, eu falei assim, olha, vai ter um curso sobre sexualidade. Gente, eu tinha 23 anos, obviamente. Ah, Sônia, você tinha namorado? Não, e pra falar que eu não tinha namorado, porque era pra quem tinha namorado, né? Quem tinha alguém. Bom, eu não pegava ninguém, gente. Eu era muito bitolada, a minha família era bem rígida, pode não parecer, mas era, tá? E eu também não tinha lá grandes interesses, eu queria estudar, trabalhar, eu queria ficar rica. Bom, fomos no tal curso, aí cada uma falava, e cadê que eu falava? Não falava nada. Aí surge uma mulher que eu gostava muito, ela tem, não posso falar o nome dela, mas ela tem um nome de uma flor em francês, e ela era muito legal, na época ela tinha 60 anos, então em 85, 60, tira 30, em 55 ela tinha 30 e poucos, né, 30, 35. Muito bem arrumado o cabelinho, de uma família muito importante, porque eram famílias que tinham posses. Muito bem. E ela, cada uma discutia, falava as dúvidas. Ela falou, eu posso contar uma história? Todo mundo, claro, porque ela quase não falava. E eu acredito que essa história, se vocês quiserem acreditar, assim como eu acreditei, porque o jeito dela ser e falar, e os contatos que ela tinha, só podia ser verdade. O pai dela foi trabalhar como um político nos Estados Unidos e ela estudou lá. Até onde eu sei, foi a história, era mais ou menos isso. E, por acaso, ela estudou com uma das irmãs do John Kennedy. Muito bem, ficaram muito amigos, você sabe que político com político dá tudo certo. Um belo dia ela foi convidada por uma casa de praia que eles tinham, chama-se Hyannis Sport. Eu sei do nome, porque eu gosto muito da história da Jack Kennedy, né? E lá estava ela com a tal da irmã, na varanda da casa da praia, quando na praia passa o irmão, o John Kennedy, e isso foi em 1958. Ele ainda era, acho que, senador. Passa
o Robert Kennedy e passa uma loira no meio. Aí ela pergunta assim, nossa, eu tô vendo seu irmão, que legal. É, meu irmão. É, mas isso em inglês, né, óbvio. Eu tô vendo o outro seu irmão, mas quem que é aquela loira? Ela é Marilyn Monroe. Gente, os dois eram casados. E sabe o que a irmã falou? Ela é uma... Porque ela vai com os dois ao mesmo... Entendeu? Ela namorava os dois. Eles estavam ali. E eles passaram por essa mulher, ela contava que eles... A Marilyn cumprimentou, falou com ela, o John Kennedy e o Robert Kennedy. E ela completou, eu acho que Marilyn, a irmã dele, falou para mim o seguinte, eu acho que Marilyn vai morrer por causa disso. Então já tem aquele negócio da conspiração, né, que foram os Kennedys que mataram ela, né? Eu não acredito nisso. Eu sinceramente não acredito nisso. E tem mais. Eu tô falando, sabe por que eu contei esse caso? Porque teve um inscrito que me pediu para falar algo de Marilyn Monroe. E como eu tive essa vivência, gente, eu falei com alguém que conheceu Marilyn, que viu a coisa acontecer em 1958. Ela era um pouco mais velha que a minha mãe, minha saudosa mãe, então não sei se ela está viva hoje. Mas, e outra, ninguém ali contestou. Por que ninguém contestou? Porque era muito sério. O que estava sendo dito, nós estávamos falando coisas muito sérias umas das outras, e ela não era de brincar. E ela era uma pessoa muito... Ela era tudo de bom. Não é porque ela era rica, não, ou influente. Mas ela era de uma bondade, para a idade. Hoje vocês diriam, mas ela parece que tem 80. Não, as mulheres de 60 naquela época usavam cabelo curto, penteadinho e tal. E foi essa história que eu gravei e que eu lembrei esses dias com o meu escrito pedindo isso. Acho que foi o professor de ginástica. Então é isso, gente. As pessoas falam assim, Sônia, você tem umas histórias que às vezes é duro de acreditar. E aí eu falo, quer acreditar, acredite. Porque eu conheço muita gente. Porque eu andei, com o meu sobrenome, eu andava e eu tinha uma situação nos anos 80 boa. E minha avó tinha a casa mais antiga da Vila Mariana e todo mundo morava na Vila Mariana. E mais, eu me tornei artista, então eu lidava com muitos artistas e andava nesses meios, né? E eu gosto de fazer amizades, eu quero conhecer e contar essa história para vocês, para mim, é muito importante, porque imagine, eu conheci alguém que esteve com Marilyn Monroe e John Kennedy e Robert Kennedy. Não é, mas não é para qualquer um não, né? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Só uma coisa. Eu agora tô em todas essas plataformas. O TikTok. Eu tive que ir pro TikTok. Eu tive que ir pro Quai. Quai, né?